Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Poder sentar, queridos irmãos. Alegria, é um prazer ter a oportunidade ímpar e singular de estar aqui nesta noite, nesta casa de adoração, para junto com os irmãos podermos louvar a Deus. Eu acho que é a primeira vez que eu venho aqui, né? Eu acho. A gente já, tantos anos, crescemos aqui na cidade também, né? Então, pode ser que de repente eu tenha vida, não sei. Mas quero louvar a Deus pela vida do pastor Pedro, é um prazer conhecê-lo, já ouvi falar várias vezes, mas não tinha tido a oportunidade de conhecer. Aos nobres companheiros que também estamos tendo a oportunidade de conhecer, louvando a Deus pela igreja, que Deus abençoe essa linda congregação. Ao pastor Gilson, que um grande companheiro, amigo, que o Senhor tem nos dado, não é? E coisa boa, irmãos, estarmos na presença do Senhor, né? Na presença do Senhor não falta nada. Na presença do Senhor não falta pão, não falta peixe, não falta graça, não falta milagre, não falta virtude, não falta poder, não falta alegria, não falta riqueza. Na presença do Senhor, diz-nos a Bíblia, compreende-nos a entender que até a tristeza salta de prazer diante das suas criaturas, quanto mais diante dele, não é? O nosso Deus é o Deus vivo, e como nós ouvimos nossos irmãos cantar aqui, grande é o Senhor, grande é Jeová, não é? Bendito é o nome do Senhor, a esse Cristo, o Cristo vivo, a esperança maior das nossas vidas, Jesus Cristo, a resposta para todas as indagações. Jesus Cristo é o segredo real da vida, é a singularidade do céu, é a revelação da glória, é a epifania do Pai, é a graça manifesta, é o pão vivo descido do céu, é o bom pastor e bispo das nossas almas, é o caminho, é a verdade, é o Senhor dos céus e o Senhor da terra. É maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, conselheiro, amigo mais chegado que um irmão, aquele que está conosco à beira do caminho, o forasteiro que não nos deixa só, o bom companheiro. Ele é o Senhor rede vivo, justiça nossa, a cisterna aberta, a casa de Davi, a fonte de água viva. Jesus Cristo é a flor que não murcha, o rio que não seca, a fonte que não para, a graça que transborda, a unção que revela, a palavra que liberta, a sabedoria de Deus, a revelação de Deus, o Cordeiro de Deus, o conhecimento de Deus, a graça de Deus. Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, nele, por ele nós existimos, coexistimos, por intermédio dele nós estamos aqui. Por isso glorifique a ele porque ele é bom, glorifique a ele porque ele é Senhor, glorifique a ele porque ele é poderoso para no momento, no segundo, mudar todas as coisas. Para ele não existe o impossível. Quando Jesus chega a bênção, chega a vitória, e ele já chegou aqui nesta noite. E ele nos assegurou, aonde estiverem 2 ou 3 reunidos no seu nome, ele ali está. Quantos estão reunidos no nome de Jesus nessa noite? Passou de 3. Jesus está aqui nessa noite. Você sentindo, não sentindo, ele está. Você percebendo ou não percebendo, ele está. Você dando glória a Deus ou não dando glória a Deus, ele está. Ele está aqui nessa noite. Bendito é o nome do Senhor. É ele que nos inspira, é ele que nos fortalece, é ele que nos renova, é ele que nos fortifica, é ele que nos ajuda, é ele que nos orienta, é ele que nos guia. Jesus Cristo é a temática principal. É por isso que nós continuamos a adorar o seu santo nome. Abra sua Bíblia comigo no livro de 2 Crônicas, capítulo 20. Glória a Deus. Glória a Deus. Capítulo 20, versículo 20. Os crentes estão aqui, irmãos? Segundo as Crônicas, capítulo 20, versículo 20. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguro. Crede nos seus profetas, e
prosperareis. Aconselhou-se, pois, com o povo, e ordenou cantores para o Senhor, que louvasse a majestade santa, saindo diante dos armados, e dizendo: louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Glória a Deus. Irmãos, quando nós falamos de louvor, a priori, a princípio, a primeira premissa, pensamento que vem à mente é cantar, né? Mas louvor é muito mais do que isso. Louvor está associado à adoração. No capítulo 4 do Evangelho de João, Jesus, quando falara com aquela mulher samaritana, Jesus chegou a dizer para ela que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E o Pai busca a tais que assim o fazem. Ou seja, o Pai, Deus, é atraído pelos verdadeiros adoradores. Adorador não é cantor, porque se adorador fosse só cantor, eu estava perdido. Adorador não é pregador, porque se o adorador fosse só pregador, muitos aqui também não eram adorador. Mas a Bíblia diz que os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. O louvor, a adoração, é algo singular, que é só produzido por duas questões: pela fé e pelo Espírito. E a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. O salmista no Salmo 22, Deus habita no meio dos louvores. Nós encontramos aqui quando Josafá é desafiado pelos amonitas, moabitas e pelos moradores da montanha de Seir. A primeira coisa que ele foi buscar a Deus, clamar a Deus. Deus levantar o profeta e no meio dizendo: não tereis que pelejar, vedes que o Senhor obrará livramento entre vós. Mas o que Josafá fez? Fez mais do que isso. Ele chamou toda a congregação para adorar a Deus, chamou o seu exército, só que ele não colocou o exército na frente, ele colocou os adoradores na frente. Aleluia, aleluia. E a Bíblia diz que diante do deserto de Tecoa, ele mandou louvar a santidade santa, adorando e cantando o famoso hino do Salmo 136, que a benignidade do Senhor dura para todo sempre. O Senhor é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. O Senhor é bom, porque livrou a Israel do Egito, porque a sua benignidade dura para sempre. Foi ele quem abriu o mar vermelho, porque a sua benignidade dura para sempre. Foi ele quem fez Israel passar com o pé enxuto no meio do mar, porque a sua benignidade dura para sempre. Foi ele que, ao terminar, destruiu todo o exército de Faraó no mesmo mar vermelho, porque a sua benignidade dura para sempre. De sorte que Miriam do outro lado cantou dizendo: só o Senhor é Deus, porque a sua benignidade dura para sempre. Durante 40 anos caminharam pelo deserto, de dia uma coluna de nuvem e à noite uma coluna de fogo, porque a sua benignidade dura para sempre. Durante 40 anos as suas roupas não se desgastaram, nem se tornaram rotas, e nem seus sapatos se desgastaram, mas crescia com as pessoas. Deus tinha alfaiate no deserto, porque a sua benignidade dura para sempre. No calor intenso do deserto, acima de 50 graus centígrados, a nuvem refrigerava, os protegia e os guardava. E à noite, que o frio é intenso no deserto, a coluna de fogo, além de iluminar o caminho, aquecia o povo, e além de aquecer o povo, afugentava as trevas, porque a sua benignidade dura para sempre. Diante deles a coluna de fogo os iluminava, atrás deles, entre eles o inimigo, densas trevas, de modo que o exército de Faraó não os alcançava, porque a sua benignidade dura para sempre. Aleluia, louvor a Deus. Irmãos, eu já vi tantas pessoas cantando que dói os ouvidos.
Eu não sei aqui, mas de vez em quando tem umas igrejas que a gente vai, tem uns irmãozinhos que andam. Hoje ninguém anda mais com CD, né? Hoje é com celular, né? Antigamente era não, depois do CD foi o drive, né? No pendrive. Agora nem o pendrive não é mais. Já vai direto lá no computador, né? Então coloca o smartphone, né? Daqui a pouco vai ser telepaticamente, e tanta tecnologia avançada. Mas tem pessoas, irmãos, que elas não têm uma amizade com as notas e com a harmonia de jeito nenhum. Eles cantam, enquanto a música está no ré, ele está lá na frente, né? Se está no dó, ele está no mi. Só que quando ele canta com a alma, quando a alma está adorando, aleluia, aleluia, o Espírito Santo harmoniza, e no céu chega o mais perfeito louvor, de modo que Beethoven perde, de modo de que Mercury perde, de modo de qualquer dos mais, até Frank Sinatra, que tinha o ouvido absoluto, perde quando a ação do Espírito está sobre o adorador. Aleluia, aleluia, aleluia. A Bíblia diz no Salmo 51, versículo 17, que os verdadeiros sacrifícios para Deus é um coração quebrantado e um espírito contrito, e tu não desprezarás, ó Deus. Revelação: a graça de Deus vai alcançar alguém aqui nessa noite. Lemariga Dinamai osarmi ticoflauans e paternorme dizer patanagawa. Deus vai te tirar desse deserto hoje. Vernaria sargo milentidermati. Não para de adorar, porque no teu louvor e na tua adoração Deus manda a resposta aqui nesta noite, neste culto de adoração. Deus está na casa, o Senhor está na casa, o Senhor está na casa, o Senhor está na casa. Aleluia. Ai, irmão, se a igreja compreendesse o segredo, o mistério e o poder que isso aqui tem, que chama comunhão, koinonia, sentimento comum de adoração, não tinha igreja vazia, pastor. Os pastores não teriam dificuldade. Mas por que o povo não compreende? Porque não ouve a palavra, porque não presta atenção. Nós somos atacados diuturnamente por meios midiáticos, por meios digitais, com todo tipo e sorte de mensagens. Mas às vezes nós não passamos e guardamos pelo menos meia hora, 40 minutos na casa de Deus ouvindo a palavra. Porque quando nós compreendemos a palavra acalma a mente, a palavra agiganta a alma, a palavra fortalece o espírito e nos leva ao trono da graça. O escritor aos Hebreus diz no capítulo 4, versículo 16: chegamos pois com confiança ao trono da graça, para que em tempo oportuno possamos ser ajudados e alcançados. Chegue nesta noite no trono da graça. Trono da graça porque é misericórdia, trono da graça porque Jacó alcançou favor, trono da graça porque Davi entendeu que ele é misericordioso, trono da graça porque Salomão compreendeu que ele é sabedoria concedida a todos aqueles que o buscam. A graça de Deus está aqui nessa noite, meu irmão. Se eu fosse você, abrir a boca para adorar, abrir a boca para louvar. Beriza denaracau abatergnisha vadoroplé charminecadaraia. Crente, quando compreende que em Deus tem o segredo da sua misericórdia, Paulo escrevendo em Romanos no capítulo 2, ele diz: não estranheis, não deixeis de dar atenção à grandeza da bondade de Deus. Noutra tradução, a abundância da bondade de Deus. A abundância da bondade de Deus é a sua graça concedida nessa noite, meu irmão. Se eu e você chegarmos diante de Deus com interesse de coração, você pode dizer: pastor, eu não tenho condições, eu não tenho perfeição, então eu tenho uma notícia para você: nem eu. Mas a graça está aqui nessa noite para completar o que te falta. Oh, tem graça aí? Tem graça aí? Tem
tem graça aí. Mas há momentos, irmãos, há momentos que a alma está azeda. Já viu essa expressão? A alma está, é isso aí, a alma está azeda. Aleluia. Está tão azeda que nem um glória de uma criança não chama atenção. Mas por quê, irmão? Porque a Bíblia diz assim, que para a alma faminta até o amargo é doce, mas para a alma farta ela despreza os favos de mel. Porém há momentos que nós estamos que nem o salmista, e o próprio Jó usou essas mesmas expressões, dizendo: eis que passa diante de mim e não vejo, toca-me e não sinto, por trás e não percebo. Salmo 74 ele chega a dizer: já não há mais sinais, já não há mais profeta na nossa terra. Salmo 136 diz: penduramos as nossas harpas. Salmo 137, penduramos as nossas harpas nos salgueiros. Já não se canta mais o hino de Sião. Ah, Sião, Jerusalém, se eu esquecer de ti, que me esqueça de mim a minha própria destra. Mas louvarei ao Senhor. Salmo 34, o salmista diz: louvarei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará continuamente na minha boca. Você quer vitória? Cante. Volta a adorar, volta a glorificar. Mas pastor, eu adoro. Não, você ora, mas acabou de orar, durante o dia você desora, você desmancha a oração, porque durante o dia você esquece e começa a murmurar, começa a reclamar, começa a ter alguns até que ultrapassam o limite e começa a praguejar, como Pedro lá no quintal do Sinédrio. Mas meu irmão, a graça e a misericórdia de Deus está aqui. Jesus, até na hora de disciplinar, ele disciplina com amor. Aleluia. Pedro negou Jesus lá ali no quintal do Sinédrio, se aquentando no fogo, Jesus sendo julgado lá dentro, e ele lá no quintal do Sinédrio. É aquele momento de fraqueza, e ninguém é melhor do que Pedro, não. Todos nós passamos por esse momento, e lá daqui a pouco alguém olha para Pedro e diz: tu parece um deles. E a Bíblia diz que ele começou a praguejar. Porque, irmão, crente pode ser afastado que for, mas fica o sinal nele. Aleluia. Eu tive um professor na faculdade, na universidade, irmão, eu nunca vi um camarada falar tanto palavrão, irmão. Ele falava 10 palavras, 9 era palavrão. E o povo gostava da aula dele. O que é mais interessante era isso. E um dia eu sei que ele estava lá, eu já estava ao lado da mesa dele, e o pessoal conversando, e final de semestre, e daqui a pouco eu vi que eu não sei o que, ele dizia assim: isso sai daí, abençoado. Eu olhei para a cara e disse: tu é crente, né? Ele disse: isso afastado. Fica o sinal, né? Em Pedro estava o sinal. Daqui a pouco ele continuava falando, aí uma das mulheres olhou e disse: olha, o teu falar te denuncia, tu fala igual a um deles. E ele começou a alegrar e a praguejar. E a Bíblia diz que antes o galo cantou. Antes que ele negou 3 vezes, o galo cantou. E quando o galo cantou, ele lembrou de que Jesus disse: hoje mesmo me negarás. 3 dias se passaram. Jesus ressuscita. As mulheres pela manhã encontram com o Senhor Jesus, não sabendo o que era ele. Jesus se revela e diz a elas: olha, dizei a meus irmãos e a Pedro que me manifestarei a eles na Galileia. Aleluia. Eu vou dizer que nem aqueles pregadores: você não entendeu, senão você tinha dado glória a Deus e desemborrachar. Jesus disse assim: dizei a meus irmãos. Antes da morte e ressurreição, Jesus era o unigênito. Depois da morte e ressurreição, Jesus é o primogênito. Cadê o segundo? Cadê o segundo? Cadê o segundo?
Cadê o segundo? Cadê o segundo irmão? O segundo filho, o irmão de Jesus. Capítulo 2, versículo 17 de Hebreus, ele diz: vê de modo que ele não se envergonha de vos chamar de irmão. Ele é o nosso irmão maior, o nosso irmão mais velho, o que cuida dos seus. Aleluia, aleluia. Mas ele nos ajuda, irmão. Aí quando Jesus se revela aos discípulos, todo mundo alegre, Jesus ressuscitou. E Jesus começou a conversar com um, com o outro. Quando de repente Jesus olha para Pedro e disse: Pedro olhou: Senhor, tu me amas? Aí Pedro disse: te amo, Senhor. Quando tu te converter, apacenta teus irmãos. Se fosse eu, dizia: Pedro, desobediente, maluvito, sem vergonha. Mas Jesus não. Aí Jesus pergunta a segunda vez: Pedro, sim, Senhor, tu me amas? Te amo, Senhor. Quando tu te converter, apacenta os meus cordeirinhos. Terceira e última vez Jesus pergunta. E quando Jesus pergunta, Pedro se lembra que 3 vezes ele negou, e 3 vezes precisava confirmar o seu amor para com o Senhor. E ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas. Aí ele começou a chorar, mas Jesus fez a reconciliação de Pedro. Irmão, às vezes nós não podemos, às vezes nós não temos condições de oferecer a Deus aquilo que é perfeito, mas a graça de Deus nos alcança. E Jesus disse: eu não vos deixarei órfão, mas mandarei o Espírito Santo Consolador. Ele vos falará todas as coisas, vos guiará em toda a verdade. E tem muita coisa que eu tenho para dizer para vocês, mas quando ele vier, ele vos revelará todas as coisas. Paulo escreveu aos Romanos no capítulo 8, ele diz de que ele nos ajuda e intercede por nós, porque nós não sabemos como orar, mas ele nos ajuda em nossas orações. Sabe, irmão, aquele momento que você está lá na empresa, que você está lá no serviço, que você está na sua casa, a angústia bate, a preocupação assalta, mas daqui a pouco você vem aquele hino que você sequer se lembra dele, e você começa a falsetear, começa a balbuciar o hino, entre um gemido e outro você começa a cantar. Faz me lembrar que quando eu estava certa vez em casa, meus filhos ainda eram adolescentes, já fazia 2 dias que minha esposa estava de cama. Eu estava na sala, eu lembro-me que a televisão estava ligada, nem perguntou para mim o que estava passando, não lembro. Eu sei que acabou o programa, ou foi o filme, não lembro. Eu levantei e comecei a cantar. Não desanimes, por ser tua cruz maior que a de teu irmão. A mais pesada levou teu Jesus, te console então. A tua cruz vai levando, como Jesus perdoa. E entrei dentro do quarto cantando. Pus a mão sobre a cabeça dela, cantando, e saí. Não orei nada, só pus a mão sobre a cabeça e saí. Quando eu saí, quando eu olhei para trás, ela vinha atrás cantando também. Aleluia, aleluia, aleluia. O Espírito Santo, meu irmão, te ajuda nessa noite. Ele te levanta, ele te fortalece. O maior mal do século presente é a ansiedade. É o quê? Que leva à depressão. Mas a Bíblia diz, Pedro escrevendo, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aleluia. Mas sabe por quê, irmão? Que até muitos crentes estão entrando em depressão, porque nós não tomamos vitamina diária. Nós não tomamos. Qual é o complexo de vitamina? É o B12, né? Complexo B12 de vitamina. Imagina a comida de Elias. Aquela comida que ele caminhou 40 dias e 40
comeu pão, bebeu água e caminhou. A Bíblia diz que ele caminhou 40 dias e 40 noites. Irmão, aquela comida tinha Red Bull, tinha mocotó, tinha feijoada, tinha todo tipo de vitamina que você pensar. Bate que neradaia. A vitamina aqui. Olha a vitamina aqui. Olha a vitamina aqui. Aleluia. 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 A palavra, ela funciona. A graça de Deus está aqui nessa noite. Todas as vezes eu aprendi com o pastor Odilon Sacaran, já em memória. E ele dizia todas as vezes que ele pregava, e daqui a pouco ele parava, olhava para a igreja e dizia aleluia. Ele dizia que ele estava recebendo a palavra também. Todas as vezes que você dá glória conscientemente, é porque a palavra está sendo alimentada. Pastor Paulo Lucas Sacramento, faz uns 3 anos isso, tivemos o privilégio de ser amigo dele, né? A última igreja que ele pastoreou foi ali em Barueri. E ele disse que um dia foi convidado para pregar na América do Norte. Quando ele chega lá, o pastor disse para ele: olha, irmão, não se preocupa não, viu? O povo aqui não dá glória a Deus não. O povo aqui só bate palma, então você pode pregar. E ele começou a pregar: queridos irmãos, glória a Deus, Deus está aqui nessa noite. E começou. Aí começaram a bater palma, e batia palma, daqui a pouco um glória, daqui a pouco um aleluia. Aí quem não tinha mais glória e aleluia começou a bater no pandeiro, outro batia no banco, daqui a pouco um pulou, e Jesus começou a batizar com o Espírito Santo. Aí ele olhou para o pastor e disse: não é o povo que não dá glória a Deus, irmão. Está faltando a palavra. Dê a palavra que o Espírito Santo toca. Ele revela, ele cura, ele liberta, ele transforma, ele renova, ele enriquece, ele prospera, ele levanta, ele abençoa. Porque a palavra é como um martelo que esmiuça a penha e como fogo, diz o Senhor. Mas se os pregadores, pastor, está cheio de mimimi, imagine os crentes. Se dia o camarada subiu no púlpito e Jesus estava em depressão, eu falei: ponto, agora deu. Se Jesus estava em depressão, meu irmão, um dizer que Elias está, até tudo bem, mas dizer que Jesus estava, aí sangue de Jesus tem poder. Mas Jesus não mudou. Capítulo 8, versículo 13 de Hebreus diz que ele é o mesmo, 13:8, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quando alguém queria comparar Jesus com ele, Jesus dizia assim: a vossa hora sempre está pronta, mas a minha ainda não chegou. Aleluia, aleluia. Em Jesus, irmão, não existe contraindicação, não existe contraindicação. Quanto mais de Jesus você tiver, não faz mal. Ah, pastor, é porque se eu tiver muito de Jesus, eu vou ser santo. Não, irmão, Jesus é na medida certa. Paulo escrevendo aos Efésios no capítulo 4, versículo 11 e diante, chega a dizer: para que todos chegamos à estatura completa de varão perfeito, que é Cristo. Aleluia. Tem Jesus aí? Tem Jesus aí? Tem Jesus aí? Tem Jesus? Se Jesus estiver na sua casa, os seus vizinhos vão saber. Aleluia. Não, pastor, para Jesus estar na minha casa, eu tenho que ficar dando cu de ação de graça, eu tenho que colocar uma faixa lá na frente agradecendo pela graça recebida. Não, meu irmão, não é isso não. Jesus está aí? 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 Se Jesus está aí, ah, pastor, eu não vi Jesus. Vira para a sua direita e sua esquerda, vai ver Jesus aí. Jesus está aí. O Verbo encarnado, a palavra de Deus, e o Espírito Santo nos ajuda a ofertar e oferecer o sacrifício perfeito de adoração e de oferta de lábios. E quando o salmista percebeu que ele estava azedo, ele chamou a sua alma para adorar. Salmo 103. Ei, minha alma, bendize o Senhor. Ei, minha alma, tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Ei, minha alma, bendize o Senhor e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem redime a tua vida da perdição.
e enche a tua vida de bem, de sorte, que a tua mocidade se renova como a águia. Ele ouve o clamor de todos os oprimidos, ele revela os seus caminhos a Moisés e as suas obras a Israel. Aonde tem a igreja de Cristo nessa noite? Aleluia, aleluia. Mas, irmão, a gente escuta tudo bem na palavra. A gente escuta tudo. Porque crente, quando não está vacinado com a palavra, ele se escandaliza com qualquer coisa. E para de adorar. Eu não vou mais. Fala, pastor, não me deu oportunidade? Uma irmã foi para uma igreja, uma conhecida, era uma cantora. Aí acabou o culto, o porteiro perguntou: a mãe vai voltar quando? Ela disse: eu nunca volto mais nessa pipoca. Por quê? Pastor, não me deu oportunidade para cantar. Aleluia. Irmãos, os crentes que vão para fazer o culto para si. O culto já disse, é prestar um culto, adorar, ofertar, oferecer. Aleluia. Oferta de lábios, a Bíblia diz, que é como o cheiro do sacrifício da tarde. Era um sacrifício diário, era um sacrifício contínuo. Aleluia, aleluia, aleluia. A Bíblia diz de que houve um tempo de que a nuvem se afastou do templo. Israel não foi percebendo, porque ela foi se afastando devagarzinho. A glória foi se afastando devagarzinho. Quando se pensa que não tinha mais glória no templo. Até que um dia a arca foi tomada. E no outro tempo da história, a arca desapareceu. Aí Deus disse: vamos resolver a situação. E a Bíblia diz que na plenitude dos tempos, Deus enviou Jesus. Aleluia. E Jesus no capítulo 16 disse: olha, eu e o Pai viremos e faremos morada. E se você guardar a minha palavra, meu Pai o amará, e nós viremos e faremos morada, eu e ele. Aleluia, aleluia. Jesus está aqui, meu irmão, nesta noite. Aleluia. Ele pode mudar a tua história hoje aqui. Aleluia. Pastor, eu não tenho força. Faça que nem aquele pai daquele menino no capítulo 9 de São Marcos. Ele diz: Senhor, eu creio, ajuda na minha incredulidade. Aleluia. Quando Jesus, ele diz: Jesus, se tu podes fazer alguma coisa, Jesus disse: se eu posso, se eu posso, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Aleluia. Irmãos, na igreja tem cura, tem milagre, tem batismo, tem renovação, tem prosperidade, tem riqueza. Tem não, pastor? Tem, a Bíblia diz que tem. Só se for na sua Bíblia, na minha Bíblia diz que tem. O que você precisar, tem. Basta você ouvir a palavra. Esse dia chegou uma irmã na igreja: pastor, eu fui num curso de PNL, né? Programação neurolinguística, como é que é o nome do termo? Gestor, não é? Coach. De coach. O camarada fala a mesma coisa que o senhor prega, pastor. Eu falei: a mesma coisa não, que eu prego a Bíblia. Pois é. Ele coloca um montão de palavras aí que o senhor praga. Eu disse: quanto você pagou no curso? Ele disse: a empresa pagou 1.800. Eu falei: irmão, cada um está me devendo 1.800 aqui. O pessoal vai tão longe de ouvir quando a palavra está à disposição. É porque nós somos mal ouvidos, irmão. Sabe que você tem mal ouvido lá no dicionário do Nordeste? Mal ouvido, que não dá ouvido direito, que não presta atenção. Capítulo de número 28 de Deuteronômio diz: e há de ser, se deres ouvido, tendo cuidado em guardar os mandamentos que hoje eu te ordeno, estas bênçãos virão e te alcançarão. Sabe o que significa? Aonde você vai, a bênção vai atrás. A bênção vai atrás. Não, pastor, estou atrás de uma bênção. Não, irmão. Quem está na bênção, quem está sob a égide do Espírito, da palavra, aonde ele chega, a bênção chega. Tiraram José do poço, venderam como escravo, mandaram para Potifar, chegou lá, Deus prosperou. Potifar mandou ele para a cadeia, chegou lá, ele começou a tomar conta da cadeia. Tiraram da cadeia, levaram para o palácio.
fácil, que a Bíblia diz que aonde ele colocava a mão, Deus prosperava. É a palavra de Deus para nós. Sabe que os crentes antigamente, irmão, era perseguido de cidade em cidade. Aonde eles chegavam, eles dominavam a cidade. Aonde eles chegam, pega a história da igreja do cristianismo, você vai ver. Aonde eles chegavam, a cidade se submetiam a ele, e os invejosos ficavam bravos, e Deus tinha propósito da igreja crescer em todo mundo. Então eles saíam por todo mundo pregando o evangelho e não paravam. Aleluia. Agora tem crente, pastor. Eu não vou vir nessa guerra, não. Fui falar com o pastor, eu vou lá na outra igreja, né? Eu tive lá em Barueri pregando na igreja do pastor, e aí nós conversando, ele falou muitos testemunhos da igreja, e eu disse: pastor, está vendo aquele carro ali? Eu não sei se era, esse cara era uma Audi. Esse cara era uma Audi do último modelo. Eu disse: estou vendo. Aí ele chamou o outro menino: quantas vezes o fulano de tal trocou de carro esse ano? Ele disse: acho que umas 5, 6 vezes. Aí ele disse: sabe por quê, pastor? Não, esse menino, que a igreja dele fica beirando a Castelo Branco ali, na entrada de Barueri, né? Aí a Castelo Branco divida Barueri e Alphaville, né? Aí ele disse que para ele vir de casa, ele tinha que vir pelo canto da rodovia. Ele vinha a pé, porque se ele gastasse o dinheiro da passagem, ele não comprava leite para criança. E como ele queria estar no culto e não faltava, ele ia a pé, mas não deixava. E durante um ano, ele ficou indo na igreja. E um dia ele trabalhava, sabe de quê, irmão? Tirar e colocar placa de imobiliária. E um dia chegou um dos camaradas lá, olhou para ele na imobiliária e disse: rapaz, eu estou observando você. Você não quer ser meu sócio, não? Ele disse: de que jeito? Porque não tem dinheiro. Eu disse: não, você tem algo que é impagável. Eu tenho te observado faz dias. Aleluia. Quando o crente é fiel, aleluia, que ele vem para a casa de Deus. Irmão, crente fiel, está chovendo, eu vou para a igreja hoje, porque está chovendo e vai ter pouca gente. O crente ruim diz: não, irmão, além de estar chovendo, vai ter pouca gente na igreja. O crente fiel, ele está doente, diz: vou para a igreja, porque lá tem cura. O crente diz: não, para a igreja não, que eu estou todo doente, todo quebrado. Aí ele não vai. Eu não vou para a igreja porque eu estou desempregado. O crente fiel diz: vou para a igreja, porque lá Deus tem uma porta. Lá Deus tem a porta. Aleluia, aleluia. Aqui tem a porta, aqui tem a cura, aqui tem o milagre, aqui tem a bênção. É só oferecer a Deus o culto de louvor, adoração, e o Senhor está pronto para te abençoar nesta noite. Glória a Deus. Um dia eu fui pregar na igreja, o pastor me convidou, mas eu estava passando tanta luta, mas tanta luta, que um dia anterior eu fui pregar no ciclo de oração, e na hora que eu estava pregando, e de vez em quando eu dou umas tremidas assim, sabe? E o povo olhava, dava glória a Deus, achando que eu estava sentindo poder. Mas eu estava sentindo a choque do infeliz do microfone, porque meu sapato estava furado. É engraçado, né? Na noite seguinte, eu fui pregar na igreja. Quando terminou o culto, angustiado, eu disse: meu avô, eu prometi que eu ia, eu fui. Quando terminou o culto, um pastor de Brasília, que era representante da convenção daquela igreja, quando terminou o culto, ele olhou para mim e disse assim: moço, eu vi os olhos de Deus te observando. Eu saí da igreja, eram quase 10 da hora da noite, e saí pelo canto da rua, a pé. Quando de repente eu senti algo diferente, que eu olhei para trás, para cima assim, comecei a chorar, e eu senti que Ele estava comigo. Aleluia, aleluia. Ele não te deixa só. Adore a Deus nessa noite, oferte louvor ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Se a tua adoração agradar Ele hoje, neste culto, não é amanhã, não é depois, não, é nesse culto, a porta vai abrir hoje, enquanto você está adorando. Deus vai tornar até a maldição imensa por causa da tua adoração.
sentindo o cheiro de milagre aqui nessa noite. Eu estou sentindo o cheiro de milagre aqui nessa noite. O mendiquelai de menecreminente subar naquilerian samarode ramababu durikibi baesi nimenar tatarada tidemikeva yebabarababasa ramabibeli pepergi de turmi perieza kabulima revarabi de tiza babikita ramabala yesobereta dinamargo bipetir kipletsiripa eu estou aqui nesta noite e ouvi a tua oração e me agradei da tua adoração. Lamendidai axé, rebamamabu gibipatatatada e axé naramanda, remicalabada. Cadê os adoradores? Os adoradores, os adoradores. Se eu fosse você, olhar para teu irmão e diz: dá um glória aí. A bênção chegou, ele está te ouvindo. Não para de adorar, não para de adorar, não para de adorar, não para de adorar. Ele recebe o teu louvor e a tua adoração. Eu vou ensinar um segredo para você. Se você tiver errado e alguém for falar, fica calado, não fale não. Davi, um dia fugindo de seu filho Labão, e ele com os que estavam com ele jogando terra sobre si, rasgando as suas vestes, porque havia morte em Israel. E um dos descendentes de Saul, por nome Simei, quando viu Davi, começou a jogar pedra em Davi como se joga no cão. E Davi não era qualquer um, era um monarca, era um rei. Se Davi quisesse, ele morria naquele momento. E um dos seus sobrinhos, filho de Zeruia, sua irmã, um dos seus sobrinhos, tirou a espada para matar aquele camarada. E ele disse: meta a espada na bainha. Se para tal tempo Deus assim reservou, que ele receba isso como sacrifício de oferta e como brasa sobre a cabeça dele. Naquele momento Davi teve vitória. Calado ficou. O camarada falou em todo tipo de improbidade contra ele, de palavras de maldição. Davi se calou, mesmo tendo poder para agir. Fique no seu lugar, não saia do seu lugar. Isso é adoração. Aleluia, 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 aleluia. Você quer ver uma coisa? Lembra do teu problema aí? Lembrou do teu problema? Lembrou do teu problema que você tem que resolver amanhã? Lembrou do teu problema que você deixou em casa? Dá um glória. Lembrou? Dá um glória. Lembrou? Dá um glória. Lembrou? Dá um glória. Capítulo 4 de Romanos, Abraão foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e não enfraqueceu, mas se fortaleceu, glorificando a Deus. Seu filho perguntou: pai, o fogo e a lenha estou vendo, mas cadê o cordeiro para o holocausto? Ele não tinha resposta, mas ele diz: Deus proverá. Jeová Jireh, Jeová Jireh, Jeová Jireh, Jeová Jireh. Eu vou falar porque eu estou vendo, você que julgue. Moedas e cripto caindo aqui. Você não entendeu não, né? Moedas, criptomoedas caindo aqui. Eu começo a pegar, não sei você, eu vou começar a pegar. Cada Bitcoin é 570 mil reais. Pega aí pra você, pega aí pra você, pega aí pra você, pega aí pra você, pega aí pra você. Acorda, crente! Dá glória! Abre a tua boca! Aí alguém pode dizer assim, que nem aquele capitão no tempo de Eliseu: ainda que Deus abre janela no céu, se você não der glória a Deus e não crer, não vai receber, não vai comer dessa comida, mas abre a tua boca pra glória.
Esse dia eu estava lá na igreja. Pastor, tem umas coisas que a gente diz que é meio doido. Não é doido, é bem estranho. Aí eu falei assim: mas é o seguinte, eu estou vendo aqui uma linguagem diferente, bits e bytes. Eu estou vendo aqui, eu sei que como eu já estudei um pouco de programação, né, 0001001100, né? Aí eu falei para a igreja. Quando foi 2 domingos atrás, um dos obreiros, cooperador lá, inclusive meu sobrinho: irmãos, eu quero dar um testemunho aqui. Eu sou estagiário de TI. E quando o pastor disse aquilo sobre linguagens digitais, eu disse: é meu. Naquela semana seguinte eu fui para a empresa. O diretor-geral me chamou e disse: olha, nós gostamos do seu serviço e a partir dessa data você não vai ser mais estagiário, você assume oficialmente o seu cargo em TI. Aleluia, aleluia. Em tecnologia, meu irmão, quando Deus fala, cabe a você ou pegar a palavra. Aleluia. Deus está falando aqui nessa noite. Você pode dar glória a Deus por isso. E pode observar, irmão, que se tem uma guerra ultimamente, teve um dos nossos comentaristas das lições bíblicas, chegou a dizer, das Assembleias de Deus, de que quanto ataque o meio pentecostal tem tido. E por causa disso, muitos de nós temos ficado calados, né? Mas Deus vai levantando remanescente e vários outros, dentre eles vaidades e outros que Deus tem levantado, de homens que são defensores da apologética cristã, do arminianismo e do pentecostalismo. Mas que eu quero dizer uma coisa para vocês: Jesus disse: esses se calarem, até as pedras vão clamar. Se tem adorador, se tem uma coisa que o diabo tem medo, é de crente adorador, que ele glorifica, ele exalta, ele adora, aleluia. A porta abre, Deus tem prazer naqueles verdadeiros adoradores. Ele canta. Quando ele não consegue cantar, ele vai ler Bíblia. Quando ele não consegue ler Bíblia, ele vai orar. Quando ele não consegue orar, ele vai gemer. Quando ele não consegue gemer, ele bota a cara no pó, fica lá calado e diz: Senhor, a alma está emudecida, mas a alma está calada, mas meu espírito está saltitante. Salmo 39, o salmista disse: eu quis ficar calado até acerca do bem. Quando eu meditava, um fogo acendeu dentro do meu coração. Salmo 42, ele chegou a dizer: a minha língua é a pena de um destro escritor, de um erudito escritor, que fala no tocante ao rei e ferve com palavras boas. Aleluia, 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 aleluia. Onde está adorador que pode dar glória, que pode louvar? Oh, Jeová Jireh, o Deus que provê, Jeová Rafá, o Deus que cura, Jesus Cristo, Ele é o mesmo Jeová, Ele é o Jesus de hoje. Ele cura, Ele batiza, Ele transforma, Ele renova, Ele levanta, Ele aviva, Ele te abençoa. Recebe milagre, recebe cura, recebe renovo, recebe vitória, recebe riqueza, recebe sucesso, recebe porta aberta, recebe alegria do Espírito. Aleluia, aleluia, adore ao Senhor, mais forte para Jesus, aleluia, adore ao Senhor, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Quantos puderam sentir a presença do Senhor nessa noite? Ele está presente aqui nessa noite, aleluia. Então essa semana é semana de adoração, vamos adorar, vamos invocar o nome desse Deus poderoso, louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe poderosamente a vida do pastor Joás. Aleluia, que nesta noite ouvimos esta palavra maravilhosa, incentivadora. Aleluia. Ainda de manhã nós estávamos estudando sobre o movimento pentecostal. É sobre isso que nós estamos falando. Movimento pentecostal. Não podemos perder essa chama, meus amados irmãos.
Não deixe apagar o pavio que fumega. Aleluia. Nós somos da igreja primitiva, igreja que nasceu no fogo pentecostal. Louvado seja o nome do Senhor. Vai fazer o sorteio?